Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 2. Salmo de número 2. Eu chamo a sua atenção para esse salmo, para estudarmos sobre a supremacia de Cristo. Salmo de número 2, diz assim: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás como vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Amém. Nós começamos a estudar os Salmos e dissemos que os Salmos, eles dissecam e exibem as partes da alma humana. O Salmo revela o céu e revela também o inferno dos sentimentos e das emoções do ser humano. Os salmos nos ajudam a conhecermos-nos melhor. Os salmos revelam quem nós somos por dentro e por fora. Os salmos revelam quem nós somos na presença de Deus. Também vimos que os salmos oferecem parâmetros para a espiritualidade do povo de Deus. Os salmos apresentam liturgia, hinos, músicas de louvor, orações, poesias. Nós encontramos nos salmos musicais, há nos salmos tratamentos pastorais. Nós podemos extrair dos salmos uma teologia das emoções. Mas acima de tudo, há algo que muito bem foi expresso por um autor americano chamado Walter Brueggemann. Ele disse assim: os salmos são úteis, pois eles formam uma literatura genuinamente dialógica, que expressa os dois lados da conversa da fé: o lado de Deus e o lado do homem na comunhão. Irmãos, nós precisamos dos salmos para nos conhecermos melhor. Nós precisamos dos salmos para cantarmos melhor. Nós precisamos dos salmos para nos apropriarmos melhor do vocabulário, para saber como orar, saber como agir, saber como viver, saber como conversar. Os salmos nos ensinam a falar com Deus, a ouvir de Deus, seja na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Os salmos são fundamentais. E na semana passada a gente viu que o Salmo de número 1 e o Salmo de número 2 compõem o prefácio do livro dos Salmos. A gente aprendeu que o Salmo 1 destaca a primazia da palavra de Deus na vida do justo. E hoje nós veremos que o Salmo 2 descreve a supremacia de Cristo na história tanto do justo como do injusto. E a gente aprende lendo o Salmo de número 1 e o Salmo de número 2, já que esses salmos ditam para nós como será todo o restante dos salmos. A gente aprende que a vida do ser humano deve ter como fonte a palavra de Deus. Daí a supremacia da palavra no Salmo 1. E a vida do crente deve ter como foco o Cristo de Deus.
E por isso que o Salmo de número 2 trata da supremacia de Cristo. Então vamos para o Salmo 2. O Salmo 2 não revela o nome do autor do Salmo, mas a tradição da igreja primitiva parece que acertadamente atribui o Salmo 2 a Davi. Se você ler Atos 4, 25 e 26, você vai descobrir isso. Atos 13, 33 chama o Salmo 2 de Salmo 2. E a reverência que se tinha por esse salmo, a igreja primitiva, pode ser verificada no fato de que esse é o salmo mais citado no Novo Testamento. Você sabia disso? São 18 citações no mínimo. O salmo de número 2 é um salmo de coroação. Escrevendo no comentário dele sobre os salmos, Arthur Weiser disse assim: quando nos impérios do Antigo Oriente morria o soberano, a agitação tomava conta de toda a região. Entre os povos subjugados reacendia-se o ímpeto da libertação, pois a mudança de soberano parecia aos vassalos a ocasião de romper os grilhões da servidão. Por isso, muitas vezes, a primeira e mais urgente tarefa de um novo soberano, após sua ascensão ao trono, era sufocar a rebelião de príncipes e povos submetidos para consolidar o poder do império. Ou seja, morria um rei, os povos que eram submetidos a esse rei, escravos desse rei, logo procuravam se juntar para se insurgirem contra o reino, na esperança de que agora, sem rei, quem sabe eles não conseguiriam a liberdade. Aí o novo rei assumia, e esse novo rei assumia bem no momento em que as nações ou os povos súditos estavam ali em rebeldia contra o reino, e a grande tarefa do rei era apaziguar isso, para poder reinar. Parece que o Salmo 2 foi escrito nesse momento histórico. Parece que o Salmo 2 foi composto para a festa de coroação do rei Davi. Os filisteus e partes de Israel se opunham a Davi, como a gente conhece da história de 2 Samuel. E parece que esses súditos do reino, esse povo em rebeldia, tramava contra o ungido, o rei Davi. Então o Salmo 2 é um salmo de coroação, mas é também um salmo messiânico, pois fala de Jesus, que é o ungido de Deus. O autor do Salmo 2, inspirado pelo Espírito, ele quer revelar para nós que Deus vai triunfar na história, por mais que as nações tramem contra o ungido do Senhor. Onde está o valor do Salmo 2 para nós hoje? O valor do Salmo reside na realidade de que o nosso Senhor Jesus, e com Jesus todos os seus justos e fiéis, triunfarão apesar do ódio dos homens, apesar dos obstáculos colocados no reino de Deus, apesar das oposições. O Salmo 2 nos faz lembrar do seguinte: quando nós estamos desencorajados pelos inimigos que se levantam contra Deus e o seu reino, quando a gente está num momento como o momento histórico em que a gente está vivendo, onde a gente olha ao redor e percebe clara e nitidamente que há uma conspiração contra os valores cristãos. É ou não é verdade? Na televisão, nas mídias, nos livros, nos filmes, nas novelas, a gente vê claro e nitidamente que existe uma espécie de motim contra os ensinos do rei e contra a prática dos servos do rei. Então o Salmo de número 2, ele serve de encorajamento para nós. O Senhor Jesus Cristo é supremo, e a gente vê a supremacia de Jesus descrita aqui no Salmo 2 de algumas formas interessantes. Então, no mundo como o nosso, onde Cristo parece ter perdido a supremacia, onde os cristãos estão desencorajados e até seduzidos, intimidados,
onde parece que os cristãos perderam o amor por causa de tanta opressão e de tanta perseguição. A mensagem do Salmo 2 nutre a nossa fé, nutre a nossa esperança na supremacia de Cristo, reacende o nosso amor. Então veja aqui, em primeiro lugar, a supremacia de Cristo ao reportar a revolta dos ímpios. Para nós é surpreendente quando, depois de um tempo relacionando com alguém, um grupo de amigos, familiares, para nós é surpreendente descobrir que aquelas pessoas que nós mais amamos e para quem nós mais nos damos, parece que essas pessoas estão escondidas de nós, se revoltando contra nós. Tomara que você nunca tenha passado por essa experiência horrorosa de descobrir que pessoas próximas, chegadas a você, que comiam a sua mesa, como diz o rei Davi em um salmo, essas pessoas tramam contra você, são amigas de fachada. Isso nos surpreende negativamente, é ou não é verdade? Isso nos machuca, isso nos desanima, isso nos faz dizer, como tantas vezes dizemos: olha, essa é a minha última esperança, porque eu já apanhei demais, e apanhei de quem eu jamais esperava apanhar. Por que eu digo isso? Porque o Salmo de número 2 nos mostra que Deus não é pego de surpresa. Ele sabe que existe uma revolta contra Ele. Os ímpios estão revoltados contra o ungido do Senhor. É o que diz o verso 3. Os ímpios dizem assim: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Note que o versículo 3 não está apenas dizendo a nós que existe uma revolta, uma rebelião. O verbo está no plural: façamos, lancemos. Há um motim, há um grupo, existe um líder, e ao redor desse líder existem pessoas revoltadas com Deus. Mas o versículo também explica por que essas pessoas estão revoltadas. Você consegue identificar? Eles dizem assim: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Esse povo está dizendo que o soberano é opressor, o soberano acorrenta, o soberano prende, o soberano algema. O que o Salmo está dizendo é que existe uma revolta no mundo contra Deus, porque o mundo, ao olhar para Deus, descreve Deus como um tirano, um opressor, alguém que amarra e que acorrenta, e que por isso ele merece receber de nós toda revolta. Deus está nos dizendo no Salmo de número 2 que isso não o surpreende. Não o surpreende o fato de que, por Deus ter seus decretos, Deus ter sua vontade, Deus ter suas leis, Deus ter sua palavra, não surpreende a Deus o fato de que os homens, os ímpios, olham para esses decretos de Deus e tomam esses decretos de Deus como algo que acorrenta, aprisiona, massacra. Então Deus está encorajando a gente que tenta viver o evangelho lá no trabalho, lá na escola, lá na família, lá no meio dos amigos e dos familiares que a gente mais ama. E parece que quanto mais a gente tenta viver o evangelho lá, mais eles se sentem oprimidos por nós. Já sentiu isso? Com certeza. Mas eles olham para nós e nos veem como pessoas que acorrentam eles, que aprisionam eles. Nos chamam de donos da verdade, não é assim que dizem? Acabam conosco. Os ímpios querem liberdade. Eles não aceitam a soberania de Deus sobre eles. E por não aceitarem a soberania de Deus sobre eles, eles se revoltam contra o ungido de Deus. E de lambuja, nós que somos os súditos, os servos, também somos vítimas de tal revolta. No mundo, Jesus disse, nós teríamos aflições, e nós as temos, e nós as sofremos. Mas a razão
é que o ungido de Deus é vítima da revolta dos ímpios, e nós somos do povo do ungido. E olha como é que eles se revoltam. O Salmo nos diz, Salmo 2, verso 1, eles ignoram a supremacia de Cristo. Diz assim: por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? O salmista está dizendo para nós que esse povo ignora, esse povo não reconhece que toda essa trama e revolta contra Deus é em vão. Não tem como ignorar o óbvio. Se você pular do 10º andar de um prédio, se não tiver paraquedas, a lógica é que você vai se esborrachar. Então pular de um 10º andar na esperança de não morrer esmagado é loucura. E esse povo ignora que existe o Cristo, que existe a supremacia do Cristo, e eles continuam amotinando em vão, tramando. O texto diz ainda que eles se inflamam. Porque se amotinam as nações. Esse verbo amotinar carrega a ideia de manifestar-se com ira, com ódio. Você já olhou para o semblante de alguém que olha de volta para você e você vê sangue nos olhos dessa pessoa? É a coisa mais opressiva que tem, você olhar para alguém que olha para você com chamas, inflamado de ira e de ódio. Eles invertem os valores da supremacia de Cristo, porque o texto diz que eles tramam em vão. E o verbo tramar dá a ideia de meditar. Eles meditam outros valores, outras verdades, outros caminhos. Eles tramam outras saídas. Eles ignoram as do ungido de Deus. Eles invertem a lei, ou inventam novas leis. Olha o verso 2: os reis da terra tomam posição. O que isso significa? Os reis da terra, quando tramam contra o ungido, que está dito no verso 1, eles tomam posição adotando uma outra verdade, um outro caminho, uma outra postura. E aí eles tentam implantar uma nova ordem. Verso 2: os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles tramam uma nova ordem. Então, quando a gente lê o Salmo 2, de 1 a 3, a gente descobre que a supremacia de Cristo está revelada aqui, mostrando para nós que Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabe que porque Ele é santo, tem a verdade. Deus sabe que porque Ele é a verdade, o caminho, a vida, Ele sabe que ímpios olharão para isso e dirão: isso é escravizador, isso é opressor, eu não quero isso. Então não deveria nos pegar de surpresa o fato de que todas as vezes que tentarmos viver o Evangelho, seja onde for, se ali houver impiedade dos homens, toda essa impiedade se voltará contra nós. Jesus disse que Ele nos envia por meio de lobos. É disso que se trata. Então não se surpreenda, porque a primeira grande lição para quem quer ser vitorioso no reino de Deus é saber da verdade. Me conte os fatos. Eu digo para a Cris que se um dia eu for diagnosticado de alguma doença horrível, que ela não esconda isso de mim. Me diga a verdade, me diga tudo de uma vez só. Eu sou desses. A Bíblia é assim. A Bíblia revela a nós a verdade. Deus não é pego de surpresa. Segunda verdade sobre a supremacia de Cristo é a resposta que Deus dá. Está no verso 4, 5 e 6. Como é que Deus reage a essa revolta dos ímpios? Olha o que diz o texto. Verso 4. O Senhor despreza a atitude dos ímpios. Olha o que o texto diz: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Deus está sentado no trono, Ele dá uma olhadinha e caçoa e dá gargalhadas. Deus despreza a atitude dos ímpios.
Outra coisa, versículo 5 diz que em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza. O Senhor se desagrada dessa atitude ímpia. Então, por mais que demore um tempo e demore demais aos olhos do justo, demore a ação de Deus, por que Deus não age logo, por que Deus não intervém logo? O texto já está deixando claro para nós que o fato de Deus ainda não agir, não significa que Ele age com indiferença. Isso desagrada o coração dele. E se Ele ainda não agiu, é por pura graça e misericórdia, na esperança de ver o ímpio arrependido, como nós veremos daqui a pouco. Então o Senhor despreza, dando risadas, o Senhor se desagrada. Em terceiro lugar, o Senhor declara a supremacia dele sobre os ímpios. Olha o verso 6: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Então, de forma progressiva, de forma perseverante, Deus, o Senhor, Ele vai aplicando a vontade dEle. Ele vai respondendo à revolta dos ímpios. Mas Deus se aprofunda. Em terceiro lugar, a gente vê no Salmo 2 a supremacia de Cristo ao revelar o reinado do Filho. Versos 7 a 9. O reinado do ungido, versículos 7 a 9. Deus decreta e comissiona o Filho para cumprir o plano dele na história. A história, dizia João Calvino, a criação é um palco da glória de Deus. E o ato principal no palco de Deus, que é a criação e a história, está o Filho e a obra do Filho Jesus Cristo. Portanto, irmãos, o que a gente prega, o que a gente anuncia, seja no púlpito da igreja, seja nas conversas diárias, quando se fala do Filho, do Messias, da obra redentora de Cristo, nós estamos falando daquilo que há de mais espetacular na história e já imaginado por alguém. E aí o Salmo 2, verso 7, fala que Cristo foi enviado por Deus para vencer a morte. Olha o que diz, o verso 7: proclamarei o decreto do Senhor, Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus está dizendo, os homens até tentam destruí-lo. Aliás, eles crucificarão o meu filho, eles enterrarão o meu filho, mas no terceiro dia eu vou ressuscitá-lo. Atos 13:33, Paulo está interpretando o Salmo 2, verso 7. Olha o que ele diz, Paulo, em Atos 13:33: nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Como está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Cristo é vitorioso. Cristo foi estabelecido por Deus para reinar sobre todos, mesmo que os homens não queiram o reino dele. Olha o verso 8, Salmo 2:8: pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Cristo foi encarregado por Deus de julgar os ímpios. Verso 9: tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Então, o Salmo nos mostra que o reinado do Filho é caracterizado pela vitória sobre a morte. O reinado do Filho é caracterizado pelo reino do Filho sobre tudo e sobre todos. A vontade dele no fim prevalecerá. E o reino do Filho é caracterizado pelo fato de que ele julgará os ímpios, que hoje em amor e graça ele tolera. Irmãos, como isso é importante para nós na hora de você ter que perdoar alguém. Isso soa como teologia seca a priori, mas quando você começa a pensar sobre isso, as pessoas tramam contra nós o mal, as pessoas até matam o nosso corpo, como vai dizer Jesus no Evangelho, mas a nossa alma, elas não têm poder de lançar no inferno. As pessoas até tentam fazer impor a vontade delas, e por um tempo elas conseguem,
mas no final prevalece a vontade soberana do Senhor. Por isso Deus diz no Salmo 2:8: pede-me e te darei as nações como herança. As pessoas nos pagam o bem com o mal, e a gente é tentado a querer vingar delas. Mas quando a gente lê no Salmo 2:9 que o Senhor quebrará com vara de ferro e despedaçará como um vaso de barro, ou seja, os ímpios que não se arrependerem sofrerão castigos indescritíveis. Quando a gente coloca e assimila isso no coração, quando a gente vê a supremacia do reinado de Jesus sobre a história, a gente começa a receber graça para poder liberar perdão. Muitos de nós não conseguem perdoar porque ainda não entendeu o reinado do Filho. Ainda não entendeu que os homens sempre vão tramar a morte, mas a vida prevalece. Os homens sempre tentarão estabelecer a vontade deles, mas a do Senhor permanecerá. Os ímpios sempre vão achar que estão por cima, mas se não se arrependerem, no final sofrerão castigo. Por isso que Paulo pôde dizer em Romanos 12: a Deus pertence a vingança, como diz o Senhor, a minha é a vingança. Então, o que nos cabe fazer, irmãos, quando formos juntos com o ungido, perseguidos, humilhados, maltratados? Cabe a nós chamar à memória o reinado do Filho, lembrar da obra de Cristo. E por último, o Salmo de número 2 fala da supremacia de Cristo ao apresentar a recomendação do Espírito Santo. Salmo 2, de 10 a 12. O Salmo descreveu a revolta dos ímpios, descreveu a resposta de Deus, descreveu o reinado de Cristo. Agora ele termina falando das recomendações que o Espírito de Deus faz ao ímpio. Porque Deus, irmãos, em graça e em amor, ainda convida o ímpio ao arrependimento. É interessante isso, porque tem gente que diz assim: eu vou te entregar para Deus, e fica, Deus vai cuidar de você, aí fica com raiva. Quando na verdade, quando Deus diz assim, minha é a vingança, Deus não está querendo que a gente entregue para Deus. Deus está dizendo assim: deixe o ímpio comigo. Seu papel agora é orar por ele, para que ele se arrependa, para que ele encontre graça e perdão, assim como um dia você encontrou. Agora, se no final ele não se arrepender, minha será a vingança, porque chance eu dei. Então o papel do crente não é ficar, eu já entreguei para Deus. O papel do crente é: Deus, meu coração não consegue descansar na justiça, meu coração não consegue perdoar, meu coração não consegue compreender. Mas se o Senhor dá chance para o ímpio até o fim, meu coração tem que aprender a sentir assim também. Porque olha só o que o Salmo faz. Olha como é que o Espírito de Deus recomenda o ímpio. Em primeiro lugar, Salmo 2, verso 10. Ele vira para os reis, para aqueles reis que tramavam contra o Senhor. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Como? De que forma? O que é prudência nesse caso? Prudência é aceitar a advertência. Como um pai que fala para um filho, como um homem mais sábio que diz para o outro, uma mulher mais sábia que adverte a outra e diz: olha, preste atenção. Isso é prudência, ouvir. Então, por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Em outras palavras, apliquem a mente de vocês ao que Deus está dizendo. Depois, o verso 11 fala do coração. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Em outras palavras, o Salmo está dizendo no verso 10: reflita
E no verso 11, deixa essa verdade descer para sua alma e transformar seus sentimentos. E no verso 12, hajam de acordo com a vontade de Deus. Olha o verso 12: beijem o filho, em vez de se revoltarem contra ele, reverenciem o filho. Em vez de blasfemarem contra ele, adorem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Agora olha como é que o salmo termina: porém, como são felizes todos os que nele se refugiam. Irmãos, o Salmo 1 começa com bem-aventurança e termina com maldição. Você se lembra? Salmo 1:1. Como é feliz aquele que... Salmo 1:6. O caminho dos ímpios leva à destruição. Por que que o Salmo 1 começa com bênção e termina com maldição? Porque quem não tem a palavra como fonte de vida, no final perece. Agora o Salmo 2, ele começa com maldição e termina com bem-aventurança. O Salmo 2 diz assim, no verso 1: as nações e os povos tramam em vão. Existe trama. E o verso 12 termina dizendo: como são felizes todos os que em Cristo se refugiam. Por quê? Por que que começa com maldição e termina com bem-aventurança? Porque quem foca a vida no Filho, no Messias, no Cristo, no final é bem-aventurado. Você pode até ter passado pela vida tramando maldades. Você pode até ter cometido os piores pecados ao longo da caminhada. Mas que isso jamais seja usado para dar ibope. Eu detesto o testemunho de igreja de gente que foi isso, que foi aquilo, que foi aquilo outro, como se é vantagem ter sido tudo aquilo um dia e agora ser salvo. Não existe vantagem nisso. Mas há uma verdade sendo dita no Salmo 2 para nós. Você pode até começar a sua vida com maldição, e de certa forma todos nós começamos. Todos nós nascemos em pecado. Mas há uma maneira de terminar a vida em bênção. A diferença está no fato de você focar ou não a sua vida em Cristo. Provérbios 14, versículo 12 diz que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. É o caminho desses ímpios do Salmo 2. Parece certo tramar contra o ungido do Senhor. Parece certo querer libertar a humanidade das correntes do cristianismo. Mas no final leva à morte. Porque até os educadores hoje, eu li um homem chamado Dante Donatelli, formado na Universidade de Sorbonne, professor da USP, cristão até onde sei ele não é. E ele escreveu um livro que se chama A Indisciplina na Escola. E ele faz um levantamento curioso. Ele diz assim: na história do mundo ocidental tem se tentado arrancar os valores cristãos, e nada tem sido capaz de substituir o vácuo. E a sociedade hoje está sendo sustentada por um nada. Quando se desacorrenta, digamos, a humanidade dos valores judaico-cristãos, o que sobra é caos, gente. Antes do cristianismo, na história do Ocidente, o que existia era paganismo. E se você for um leitor responsável da história, você vai descobrir que não havia vantagem alguma em ser pagão. E aqui estou falando de humanidade, de direitos humanos. E se você observar o que está acontecendo no mundo, à medida em que se arranca, para usar a linguagem do Salmo e do mundo, à medida em que você desacorrenta o mundo ocidental do cristianismo, sabe o que está acontecendo conosco? Isso é notório. Nós estamos nos paganizando de novo. Nós estamos nos paganizando de novo. Um leitor responsável da história. Agora, quando eu falo de cristianismo, eu não estou defendendo as cruzadas, eu não estou falando das atrocidades dos cristãos ao longo da história. O que eu estou falando
é de ensino dos evangelhos, princípios e valores, verdades e moral que Cristo ensina nas Escrituras. Então, há caminho que parece certo ao homem, nos desacorrentar dessa crença, mas no final leva à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, diz Provérbios 14, verso 13. Mesmo no riso, o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Tem muita gente enganada, dando risada. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Em outras palavras, você pode até começar a vida e passar boa parte da sua vida sob a maldição daqueles que vivem se revoltando contra o ungido de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mas se no momento certo, e pode ser hoje no seu caso, você focar sua vida em Cristo, o seu final será de bem-aventurança. Então, o Salmo 2 nos ensina duas lições preciosas e a gente encerra. Primeira, não importa como você começou e como você desenvolveu sua vida, se houve um momento na sua existência em que você focou sua vida em Cristo, o seu final é bem-aventurança. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Salmo 2:12. E a segunda lição é que quando a gente agora, refugiado em Jesus, parte da família do ungido de Deus, igreja que somos, quando a gente olha ao redor e descobre que as nações tramam contra nós, na verdade elas não estão tramando contra nós, elas estão tramando contra o ungido do Senhor. Mas o Senhor nunca é pego de surpresa. O Senhor responde aos ímpios. O Senhor no final reinará com glória e vitória. E se Ele ainda não agiu para punir, é porque em amor Ele ainda recomenda às pessoas: arrependam-se. E assim deve ser conosco. Que Deus nos abençoe e nos ensine essas verdades que o Salmo de número 2 nos apresenta. Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Ore comigo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça raiar em nosso coração essa verdade. O Senhor é supremo em Jesus Cristo. Por mais que as nações tramem contra o ungido do Senhor e contra a sua igreja, o Senhor não é pego de surpresa. O Senhor responde com justiça. O Senhor ainda não agiu para punir, porque confere graça e misericórdia e tempo na esperança de salvar a todos. Ó Deus, e hoje à noite, esses que me ouvem, se há alguém entre nós que porventura tenha vindo até aqui sob maldição, revoltados contra Deus na alma de alguma forma, mas hoje ouviu a palavra do Senhor e resolve focar a vida em Jesus, que tal pessoa saia daqui após ouvir a tua palavra cheia de bem-aventurança, cheia de alegria e graça, porque hoje à noite em Jesus Cristo encontrou o seu perdão e recebeu do Senhor esperança. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.